Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Um homem trans, jornalista e escritor, saiu na capa da revista New York Magazine. Bom, a matéria traz a história, a saga, né, desse homem trans e sua faloplastia. O implante, né, de um pênis. E é bem interessante. Bom, é meio assustador também, né? Mas é interessante. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, por favor, comentarem, indicarem o canal para os amiguinhos, tá? Não esquecer que tem um canal bem bacana lá no Instagram. A galera do Instagram não esquecer de vir aqui se inscrever para fortalecer o canal, né? Bom, Gabriel Mack foi retratado na New York Magazine com um artigo sobre sua experiência de faloplastia. Bom, gente, é um assunto muito sério, óbvio, e tem umas coisas muito interessantes e é muito dolorido o negócio, sabe? Não é só fisicamente, mas de uma forma generalizada é muito dolorido todo esse processo. O que leva uma pessoa a chegar, né, a esse processo, o processo em si é muito dolorido, muito assustador, sabe? Eu li essa matéria e eu tive que parar várias vezes porque chega uma hora que é perturbador o negócio. É muita dor, é muito sacrifício, é gore, sabe, às vezes a coisa, né? Bom, Gabriel Mack já havia feito uma esterectomia, né, a retirada da mama total em 2019, e aí queria muito essa coisa de ter um pênis e acabou... E é um processo muito longo também, né, porque são várias consultas, há muita coisa que se vê, há muita coisa envolvida. E aí eu cheguei a algumas conclusões em relação a esta pessoa especificamente. É claro que são indagações, né? Eu não sou especialista no assunto, eu não sou psiquiatra, e mesmo se fosse, seria, no mínimo, antiético fazer o diagnóstico de uma pessoa a longa distância, uma pessoa que você não conhece. Então, assim, não é a minha intenção aqui, tá? O que eu quero fazer aqui é tentar entender um pouquinho todos esses processos, porque isso remete a outras pessoas também, a outras histórias um tanto quanto parecidas, porque todo esse movimento queer, ele tem, para mim, alguns pontos em comum, e aqui eu encontrei alguns desses pontos em comum, né? É aí que eu quero chegar. Mas para isso eu preciso voltar um pouquinho ao passado dessa pessoa, que em 2010 ainda se identificava como uma mulher. Ela trabalhava para Murder Jones, era repórter de direitos civis, estava no Haiti cobrindo o aniversário daquele terremoto terrível que houve lá, né? E ali essa jornalista conheceu uma mulher chamada Sibylle, que havia sido estuprada barbaramente por uma gangue de homens e vandalizaram com o corpo dela, né? E aí ela foi parar num hospital. E depois de ter sido tão brutalizada, ela ainda teve que ouvir do médico que ela era uma vagabunda e que mereceu, né, o que aconteceu com ela. Bom, na época, Gabriel se identificava como Mac McLand e conheceu, né, essa mulher. E quando voltou para casa, outros territórios muito problemáticos também, com muitos abusos, né, de direitos humanos, e ela começou a apresentar sintomas pós-traumáticos e começou a fazer terapia. E na terapia ela disse que ela achava que precisava passar por uma sessão de sexo selvagem, brutal, para tentar se livrar, né, daquelas lembranças, daquele peso que ela tinha por ter presenciado tantas coisas. E aí o terapeuta disse que era uma boa ideia e que ela procurasse alguém de confiança.
pois foi o que ela fez. Ela procurou alguém de confiança e esse homem fez sexo muito violento com ela, a agrediu. Ela narrou todo esse estupro, inclusive na conta dela no Twitter, e recebeu uma chuva de críticas por ter usado, né, a experiência dela, ter usado o Haiti, ter usado essa experiência, chamado para ela, né, a atenção sobre isso. Acusaram ela de estar se promovendo, né, pela vivência que ela teve, né, nesses lugares e principalmente no Haiti, não respeitando, inclusive, a história da mulher que de fato havia sido estuprada. Inclusive essa mulher pediu a ela para que fosse preservada, né, para que a história dela fosse preservada, para que ela não continuasse a citando. Mesmo assim, a jornalista não atendeu os pedidos, continuou usando, né, essa história durante muitos anos. Ela continuou usando essa história e, mais uma vez, foi acusada de não respeitar a dor de uma outra mulher. Enfim, ela recebeu muitas críticas com relação a isso. Bom, e agora, isso é importante para mim, porque eu acho que isso tem um pouco a ver, né, com tudo que aconteceu depois. Depois ela se assumiu um homem trans, começou a fazer sua transição, fez a mastectomia em 2019 e agora fez lá essa faloplastia. Tem um momento que ele diz o seguinte, abre aspas, no dia em que soube que meu pênis ficaria enorme, chorei, fecha aspas. Esse foi o Gabriel Mack, esse ensaio lá na New York Magazine. E aí é toda uma jornada, né? É uma matéria muito grande. Eu destaquei alguns trechos aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia do que foi essa jornada. Em um dado momento, Mack diz o seguinte, abre aspas, enquanto eu dormia, 2 microcirurgiões, um urologista reconstrutor, um cirurgião e um residente em cirurgia cortaram, entre outras coisas, um retângulo de 18 por 15 centímetros de minha coxa direita. Eles pegaram toda a pele e gordura, além de um grande nervo e algumas veias presas a um músculo, e conectaram a pele a si mesma na forma de um falo, né? Eles dobraram isso e costuraram. Em seguida, eles enfiaram tudo sobre 2 dos músculos da minha coxa, puxaram para fora com um retrator de aço, arrastaram o falo pela minha virilha sob a pele e puxaram-no de volta para fora através de um orifício cortado na pele sobre meu osso púbico. Eles conectaram os nervos do novo pênis a um dos feixes de nervos do meu clitóris, que eles cortaram de seus ligamentos. É complicado, né? Vejam que a cicatriz da coxa ficou uma coisa bem visível, né? Enorme. Alguns retiram parte do braço, né? Alguns retiram parte do braço, mas parece que no caso dele não dava porque o braço era muito fino, alguma coisa assim, tinha pouco material para ser retirado. Então eles decidiram tirar da coxa. Parece que em alguns casos eles retiram da lateral, né, do tórax, enfim. É um processo bem complicado. Bom, e aí num outro trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, no 5º dia de alta, acordei em uma poça de sangue de 6 polegadas quadradas, escorrendo por 3 camadas de bandagens do local doador, da coxa, né? Que durante a cirurgia tinha sido coberta com uma fina pele raspada da outra coxa, com um instrumento como um cortador de queijo motorizado, depois colocada e costurada nas bordas ao redor do músculo exposto do orifício doador. No 7º dia, o sangue encharcou 2 camadas adicionais de curativos e outra de gaze. Parece bom, disse o médico quando pedi ao meu amigo que me levasse de volta para a cidade em uma emergência. Todas as manhãs eu me levantava depois de tentar dormir perfeitamente imóvel de costas, com meu pênis apoiado e meus quadris e minhas pernas ardendo em fogo e mancando com a ajuda de uma bengala até o banheiro, onde usava uma das mãos para manter o nível do pênis e a outra para alcançar a pia e encher uma tigela com água morna e em seguida lavar lentamente meus órgãos genitais.
Ainda assim, meu colo interior cheirava de forma irreconhecível, não parecia humano, com uma mistura de ar de hospital e celeiro de gado. Por mais de 30 dias, minha coxa doadora tinha fluido fibrinoso de orifícios úmidos que aumentaram de tamanho, cortes vermelhos abertos, onde o enxerto de pele não foi retirado. Vai fechar, é como qualquer outra ferida, disse o médico, o outro cirurgião em minha 4ª consulta pós-operatória semanal. Minha outra perna, aquela da qual o enxerto foi retirado, tinha sangue seco sempre descamando do local esfolado de 10 por 18 centímetros, às vezes queimando, tentando crescer novamente, fecha aspas. Muito pesado, né? E aí meses se passaram, e aí tem outro trecho onde ele diz o seguinte, abre aspas, em uma das consultas o médico disse, essa foi uma recuperação sem complicações que exigisse cirurgia. A proporção geral de faloplastias que precisam de revisão cirúrgica é de cerca de 1 em cada 2. Ou seja, 1 a cada 2 pessoas precisam de algum tipo de cirurgia para corrigir algo que deu errado. E aí, gente, tem um trechinho da matéria que eu achei assim muito importante e muito revelador para mim. Mac diz o seguinte: nunca vi ou ouvi falar de um livro ou personagem de programa ou mesmo de outra pessoa que seja um homem gay, assexuado, com um pênis e uma vagina. Bom, Mac é um homem gay, assexuado, embora ele tenha um namorado, e em dado momento ele diz que tudo bem ter um namorado mesmo sendo assexual. Então aqui eu percebi uma coisa. O que Mac realmente busca, essa é a minha percepção, tá, gente? Não estou dizendo que seja isso, né? A leitura que eu fiz das coisas que eu li sobre ele, não li só essa matéria, eu li outras. Mas a percepção que eu tenho é que Mac, a ideia dele, o desejo dele, no fundo mesmo, é se tornar uma singularidade, se tornar um ser único, alguém que não tenha um paralelo, né? Alguém que seja de fato único, né? Que seja assim, o indivíduo exemplo de si mesmo, né? Não existe outro, não existe nada igual no mundo. Mac é único. Eu entendo que esse seja o objetivo. Né? Posso estar redondamente enganado. Bom, em algum momento, Mac fala sobre o prazer de ver seu pênis, né, tão próximo de sua vagina, porque Mac manteve a sua vagina. Então ainda tem esse outro ponto, né? Interessante. E tem um ponto que ele fala sobre isso, né? Sobre essa coisa do pênis tão próximo, repousando sobre a vagina. E aí eu fico imaginando se isso não seria algo parecido com autoginefilia, né? Que são aquelas mulheres trans que ficam sexualmente excitados por essa ideia de ser uma mulher, né? E aí eu fico pensando se aqui não é o caso de Mac. Será que ele não se sente excitado pela ideia de ser um homem? E tem uma coisa me chamou muito a atenção essa coisa do pênis junto com a vagina, né? Do prazer que Mac sente ao perceber isso, porque pelo fato de querer, desde o começo Mac quis um pênis grande e uma vagina, né? Os dois estão próximos. Será que rola um alto sexo ali, um alto ato sexual? É tanta coisa envolvida nisso tudo. E tem uma outra coisa de fundo também, que eu fiquei com a impressão de que Mac tem uma necessidade muito grande. Eu não sei se havia auto-ódio, sabe? Uma não aceitação muito grande de querer mudar e essa coisa de se punir, né? Porque parece punição isso. Parecem atitudes punitivas, essa coisa do estupro, né? Essa coisa de uma cirurgia tão invasiva, tão cruel, né? Porque é muito cruel isso, porque foram meses de recuperação, meses mesmo, né? Correndo sérios riscos. Tem um determinado momento, e uma coisa meio que fixado também, né? Tem uma fixação ali, porque no determinado momento o Mac fala que se não desse certo ele morreria, sabe? Então era assim, um caso de vida ou morte esse pênis para ele, né? E ele tinha que ter esse pênis, e é um pênis que ele não vai usar,
Já que é sexual, né? Vai usar em si mesmo, será? Não sei. Mas Mac não tem desejos sexuais, dito por ele, né? Já que é assexual. Então, por que essa fixação num pênis? Por que essa fixação num pênis enorme? São muitas questões, é tudo muito complicado e ler a matéria toda foi perturbador. Gente, juro, eu já li coisas muito perturbadoras que, né, assim, não me perturbaram tanto, mas essa matéria me perturbou bastante, me deixou assim, eu tive que parar várias vezes, porque é muita dor, sabe? O que eu sinto é isso, né? De tudo que eu li, no caso de Mac, foi isso. Tem dor envolvida o tempo todo, tem dor envolvida o tempo todo, tem essa não aceitação, sabe? Tem essa autopunição, talvez, uma fixação, sabe, nisso, na dor. Posso estar viajando total, mas eu entendi dessa forma. E eu acho que essa coisa do ser uma singularidade, como eu falei, eu vejo muito isso na bolha queer. Né? Eu entendo que eles queiram ser uma singularidade, que eles queiram ser um indivíduo único. Existe essa necessidade de não ser igual, de não ser comum. Por isso eles criam, inclusive, esses pronomes, né, que muitas vezes são únicos. São só deles. Então, assim, eu quero ser tratado como se fosse uma coisa única, como se fosse algo inédito. Sabe? Tem essa necessidade do ineditismo, de ser muito especial. Eles não querem ser especiais, eles querem ser muito especiais. Eles querem ser únicos, eles querem ser um ser raro. Sabe? Essa necessidade, isso parece ser doentio para mim. Sabe? Parece ser uma coisa doentia, é uma fixação em querer ser totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Bom, enfim, né? Não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento moral, longe disso. Quando eu relatei lá o caso do estupro, né, que ela utilizou e as críticas que recebeu, é porque para mim está conectado, sabe? Está conectado essa coisa do sentir dor, do sofrer. Me parece autopunitivo isso, sabe? Me parece autopunição. E lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.